Fala pessoal, bem-vindos ao Love Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Trago hoje o terceiro vídeo de correção do PET 2021 do primeiro ano do ensino médio. É a semana 3 do volume 1. O tema dessa semana, pessoal, como é que eu posso definir? Vocês estão vendo no título aí, né? Eu ainda não sei qual título vou colocar, mas eu um, colocaria como funções. Função do primeiro e do segundo grau. Porque são algumas pinceladas. Porque tem um pouco de função do segundo grau, tem um pouquinho de equação, mas vai mais para a função do segundo grau mesmo, tá? Equação e função do segundo grau. Então, vamos olhar aqui as atividades, né? E aí, à medida que a gente vai fazendo, eu vou comentando algumas coisas. Então, olha só. Primeira questão aí. A soma das raízes da equação x ao quadrado mais 3x sobre 6 é igual a 2 terços? É igual a. Então, pessoal, o que é a raiz? A raiz é o valor que torna essa equação verdadeira, correto? Então, para a gente poder resolver isso, existem alguns caminhos, tá? Talvez, mas eu acredito que o caminho que o pessoal mais adote, porque qual que é o problema? O pessoal bate o olho nisso aí, vê essas frações e incomoda. Então a gente tem que tentar eliminar essas frações, correto? Então, o caminho que o pessoal geralmente adota é de multiplicar cruzado. Tudo bem, é um jeito legítimo de fazer isso. Então é isso que nós vamos fazer aqui, né? Poderia tirar MMC, que talvez seria interessante também, mas como eu estou imaginando que muitos de vocês que fizeram essa questão, que estão pensando em resolver, vai adotar isso, então vamos fazer isso também. X ao quadrado mais 3x sobre 6, e isso é igual a 2 terços, certo? Então a gente vai fazer a famosa multiplicação cruzada. A gente vai multiplicar esse lado aqui por 3 e o segundo lado aqui por 6, ok? E aí a gente vai obter o seguinte, né? Vou até colocar aqui, ó, 3 que multiplica x quadrado mais 3x, isso é igual a 6 vezes o 2, correto? De forma que nós precisamos fazer uma distributiva aqui, ó. A gente tem muita dúvida nessa hora, quando você passa multiplicando uma soma, tem muita gente que multiplica só um valor e esquece do outro. Você tem que multiplicar os dois, tá? Então 3 vezes x quadrado é 3x quadrado. Mais 3 vezes 3x, que é 9x. Isso é igual a 12. Vamos arrumar tudo aqui no lado esquerdo da equação. 3x quadrado mais 9x. Então tem que tirar, ó, a gente tem que tirar aquele 12. A gente tem que tirar esse 12 desse lado aqui, vai ficar zero. Mas para eu tirar o 12 de lá, eu tenho que tirar o 12 daqui então. Então tirar 12 é fazer o quê? Menos 12. É igual a zero. Repara que nós podemos dividir a equação inteira por 3, correto? Porque todo mundo aqui é múltiplo de 3. Vai ficar então x quadrado mais 3x. Espera aí. X quadrado mais 3x menos 4 é igual a zero, ok? Então é essa a equação que nós temos que resolver. Aí, um jeito de você chegar aqui sem ser fazendo isso seria o seguinte, ó. Na hora que a gente tem aqui esse 2 terços, você repara que 2 terços, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, a gente vai obter o quê? 4 sextos. E aí nós temos 6 desse lado, temos 6 desse lado, então os denominadores são iguais, automaticamente os numeradores têm que ser também. Aí você já obteria direto que x quadrado mais 3x tem que ser igual a 4. E aí facilmente chegaria nessa expressão aqui, tá?
Então, talvez seria um jeito mais rápido de fazer sem esses passos todos. Porque dá para transformar o 3 num 6 facilmente. Basta multiplicar por 2. Ok? Bom, para a gente poder determinar as raízes dessa equação, nós podemos usar o famoso Bhaskara, né? Então, só lembrando, né? A nossa expressão ela é desse tipo, né? É ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, esse a é o coeficiente do x quadrado, o b é o do x e o c é independente. De forma que básica, nós usamos um delta, que é uma letra grega, né? Que a fórmula é a seguinte, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E na hora de poder descobrir o x, ele fica como sendo, é uma fração, né? É uma fração dada por menos b. O que é menos b? É você trocar o sinal do b. Mais ou menos a raiz do delta, que é o que você calculou anteriormente. Esse mais ou menos é porque abre duas contas. Você vai abrir uma conta com mais e outra conta com menos para poder dar as duas raízes da equação. E você vai dividir por duas vezes o a. Tá? Então, esse daqui é o jeito que a gente usa para poder resolver uma equação do segundo grau. Beleza? Então vamos lá. Nessa nossa fórmula aqui, quem que é o coeficiente do x quadrado? Vocês concordam comigo que é o 1? Porque x quadrado é o mesmo que 1x quadrado. Esse 1 a gente geralmente omite, né? A gente não precisa colocar o 1 junto com a letra. A gente coloca só a letra, porque o 1 é elemento neutro da multiplicação. Então 1x quadrado ou x quadrado dá na mesma. O b é o que acompanha o x. Quem está acompanhando o x aqui é o 3. Então o b é 3 e o independente é o menos 4. Então aqui é só a questão de identificar quem que é A, B e C. Jogando na nossa fórmula, vai ficar b ao quadrado é 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 4. O parênteses aqui é importante, porque a gente está multiplicando, então a gente bota o parênteses porque ali é negativo, né? Então, para poder destacar aquele sinal de negativo. 3 ao quadrado, pessoal, é 3 vezes 3, que é 9. Agora nós temos esse menos aqui e temos esse menos aqui. Menos e menos na multiplicação vira mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4 é 16. 9 mais 16 vai ser igual a 25. Então o nosso delta ele deu 25, certo? Passamos agora para o cálculo do x. Então, como já dissemos, ali o x ele é menos o b, ou seja, vai ficar menos 3, mais ou menos raiz do nosso delta, que era 25, sobre 2 vezes o a, que é 1. Dessa forma, nós temos que o nosso x vale menos 3, mais ou menos raiz de 25 é 5, e 2 vezes 1 é 2. Agora é que vem a parte da gente quebrar essa conta em duas. O nosso x1 ele vai ser a conta, nós podemos fazer a conta com mais, por exemplo, vai ficar menos 3 mais 5. Espera aí que eu esqueci de desativar o negócio da geometria ali. Menos 3 mais 5 sobre 2. E o nosso x2 ele é igual a menos 3 menos 5 sobre 2. Correto? Então a gente abriu aquele mais ou menos em duas contas. Pessoal, menos 3 mais 5 é o mesmo que 5 menos 3. Ou seja, vai dar 2 sobre 2. Isso aqui é igual a 1. Então, a primeira raiz daquela equação é 1. Segunda raiz, menos 3 menos 5. Pessoal, soma de negativos dá negativo e você soma os números. Vai ficar menos 8. E menos 8 dividido por 2 vai ser igual a menos 4. Então, a nossa solução aqui, vou escrever aqui embaixo, é o menos 4 e o 1, ok?
Então essas são as raízes da nossa equação. Se você quiser saber se está certo, você vai lá em cima e substitui, tá? Você pode substituir na equação e ver se o valor bate. Mas é isso aí, ok? Vamos para a segunda. Quando representamos duas funções, uma do primeiro grau e outra do segundo grau, com as seguintes características como se segue. Então nós temos uma função do primeiro grau, que a variável é x, o coeficiente numérico da variável x é 1 e o termo independente é 5. Depois eu comento o que é isso. Função 2, variável x, coeficiente numérico em x² é 1, coeficiente numérico em x é menos 1 e o termo independente é 2. Encontramos um ponto de interseção da reta com a parábola que é, e aí está pedindo algumas coisas. Pessoal, função do primeiro grau. Essa questão de grau tem a ver com o expoente do x, tá? Então, já que eu tô da letra, né, da variável, aqui é x porque foi falado, mas no caso da função do primeiro grau, ela tem o seguinte tipo, né? Ela é uma f de x, que é igual a ax mais b, porque o maior grau que você tem é 1. Então ela tem só x, o máximo expoente que ela tem é x. Então só tem dois termos, é o ax e o b, tá? Enquanto que a do segundo grau é segundo grau porque você chega no x². Então ela tem esse tipo aqui, ó. Ela é um ax² mais um bx mais c. Você vai diminuindo o expoente do x, né, até chegar no independente. Então se fosse do terceiro grau, você faria um ax ao cubo mais um bx ao quadrado mais um cx mais um d. Se fosse do quarto grau, seria um ax à quarta mais um bx ao cubo mais um cx ao quadrado mais um dx mais um e, entendeu? Então, essa história do grau tem a ver com o expoente que você começa nessa expressão ali, tá? Então, é só uma questão de representação mesmo. Então, olha só, variável x está ali. Quando ele fala que o coeficiente numérico da variável x é 1, quem que é o coeficiente da variável x? É o número que acompanha o x, é o que está multiplicando o x. No nosso caso aqui é o a. Então, quando ele fala que o coeficiente do x é 1, ele está dizendo para você que o a é 1. Tá? É isso que ele está falando, o a é 1. Ok? E o termo independente é aquele que não tem x, então é o nosso b aqui nesse caso. Tá? Então aqui ele está dizendo que o b vale 5. De forma que aquela função ela fica então um x ou simplesmente x mais 5. Então essa daqui seria a função do primeiro grau. Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Eu vou trocar esse f aqui por um g, tá? Porque como a gente vai trabalhar com duas funções ao mesmo tempo, é importante diferenciar a letra ali. Mas é só o nome que você dá para a função, tá? Não é porque é f de função, não. Porque a gente usa a letra ali, mas pode ser qualquer uma, tá? Agora vamos lá, ó. Quando ele diz que o coeficiente do x² é 1, quem que é o do x²? É o a, ó. Então nessa daqui, o a vale 1. Eu também teria que usar letra diferente para o a, b e c, mas nesse caso vamos deixar passar. Vamos considerar que isso aqui é um rascunho, tá? O coeficiente de x é menos 1, então o x aqui é o nosso b. Então o b aqui ele vale menos 1. Vai ficar bem boladinho aqui, né, pessoal? Mas tá bom. E o termo independente é 2. Independente é o que não tem letra. Então aqui, no caso, o nosso c é igual a 2. De forma que a nossa função g ali, ela fica como 1x², ou simplesmente x², menos 1x, ou simplesmente menos x, mais o 2. Ok? Espera aí que eu apertei o botãozinho da caneta aqui e deu uma falha no meu 2. Tem que adaptar com essas novidades, pessoal. Então nós temos duas funções. Nós temos a função x mais 5 e temos a função x² menos x mais 2. Aí ele fala em ponto de interseção. Ponto de interseção é o ponto em comum, é um ponto em que elas se encontram, tá?
É o ponto em que uma função é igual a outra. É exatamente isso que a gente vai fazer. Só por uma questão de arrumação, eu vou escrever aqui que a g de x é igual a f de x. Esse que seria o nosso ponto de interseção. Quem que é a g de x? É x quadrado menos x mais 2. E quem que é a f de x? É o x mais 5. Então a gente quer resolver essa equação aqui. Então vamos arrumar, passar tudo para a esquerda. Então a gente tem que tirar esse x daqui e tem que tirar esse mais 5. Para eu poder tirar, vai ficar x quadrado menos x mais 2. Para eu tirar esse x, eu coloco menos x. Para eu tirar o mais 5, eu coloco menos 5. E aí eu zerei o segundo membro porque eu já tirei. Correto? Bom, x quadrado. Aí a gente tem, deixa eu colocar em azul aqui, manter o padrão. Nós temos menos x e menos x. Menos x é como se fosse menos um x menos um x. Menos 1 menos 2. X. E 2 menos 5. 2 menos 5 é o que? É menos 3. Ok? Então é essa a equação que nós temos que resolver. X quadrado menos 2x menos 3 é igual a zero. Ok? Então vamos lá. Se a gente for resolver pela questão de Bhaskara, só para poder identificar, né? Nessa equação, o nosso A é o do x quadrado, que vale 1. O nosso B é o do x, que vale menos 2. E o nosso C é o independente, que vale menos 3. Então, o nosso delta vai ser b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos e menos é mais. 2 vezes 2 é 4. Temos um menos aqui, temos um menos aqui. Então vai ficar mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 3, 12. De forma que o nosso delta aqui, ele deu 16. Correto? Agora sim, fazemos o x. O x vai ser dado por menos b. Então vai ficar menos o menos 2, mais ou menos raiz do delta, que é 16, sobre 2 vezes o a, que é 1. Ou seja, menos menos 2 é 2, raiz de 16 é 4, 2 vezes 1 é 2. Aqui tem uma coisa interessante, a gente pode dividir tudo por 2, né? 2 por 2 é 1, mais ou menos 4 por 2, que é 2. Então, o nosso x1, ele é 1 mais 2. O nosso x2 é 1 menos 2. Ok? Então, o nosso x1 vai valer 3, o nosso x2 vai valer menos 1. Então aqui, pessoal, a gente não acabou ainda, tá? A gente descobriu as raízes, ok? Tem mais espaço aqui embaixo? Tem. Ele quer o ponto de interseção. Então, o que acontece? Quando você fala ponto de interseção, você está querendo dizer coordenadas x e y. Então, o ponto ele tem duas coordenadas. O que a gente acabou de descobrir é que nós temos um ponto 1, que é 3 e o y1, e temos também um ponto 2, que ele é menos 1 e um y2. A gente descobriu só o x até agora, tá? Falta descobrir quem que é o y. Para poder descobrir o y, você pode recorrer a qualquer uma das equações, porque o ponto ele vai estar presente nas duas, tá? Então eu acho mais fácil pegar a f. Então, a gente vai fazer o que aqui, ó? Vamos fazer primeiro, ó, o y1, ele vai ser uma função do x1, que no caso é uma função do 3.
Então, só lembrando que a função ali é x mais 5, então vai ficar 3 mais 5, que é igual a 8. Estão entendendo, pessoal? Eu tô recorrendo à seguinte função, ó. Eu estou fazendo y é igual ao f de x, que é igual a x mais 5. Então, o primeiro ponto que eu estou usando, que é o y1, eu estou usando para poder encontrar ele, e o x1, que no caso aqui é 3. A primeira raiz que a gente encontrou aqui, ó, a gente encontrou x igual a 3, então estou usando ela. Então vai ficar f de 3, é só substituir, tá? No lugar do x, você bota 3, fica 3 mais 5 é 8. Então, o nosso primeiro ponto aqui, ele é 3 e 8, ok? O nosso segundo ponto, o y2 ali, vai ser uma função do x2, ou seja, vai ser uma função do menos 1, então vai ficar menos 1 mais 5, que é igual a 4, ok? Então nós achamos um ponto que ele vale menos 1 e 4, ok? Deixa eu mostrar para vocês, aproveitar aqui, que eu já estou com o GeoGebra aberto. Eu vou colocar essas duas funções lá no GeoGebra, tá? Se ele abrir aqui direitinho, porque o GeoGebra no tablet aqui ele fica um pouco lento. Então olha só, eu vou colocar aqui a função x mais 5. É essa aqui, é uma reta, tá vendo? A função x mais 5 é uma reta. E nós temos também a função x quadrado menos x. Aí era o quê? Eu perdi, peraí. Eu esqueci qual que era o outro coeficiente. Mais 2, né? Mais 2. Então, mais 2. Tá ali. Então, qual que é a história? Nós temos aí os gráficos das duas funções e repara que elas encontram em dois valores. Elas têm dois pontos em comum. Vou selecionar a ferramenta aqui de interseção de dois objetos e vou selecionar a F e a G. Repara que ele deu dois pontos pra gente. Olha ali do lado, ó. Aqui na janela de álgebra aqui do lado nós temos, ó. Deixa eu só desativar aqui. Nós temos o ponto A, que é coordenada menos 1 e 4, que é esse ponto A aqui, é o primeiro aqui de baixo. E temos o ponto B, que é 3 e 8. Foi o que a gente acabou de obter. Então você tem os gráficos das funções, certo? E aí eles se encontram em dois pontos. A reta ela encontra a parábola, se ela encontrar a parábola, né, ela encontra em até dois pontos. Ela poderia não encontrar em nenhum, ela poderia passar por fora, passar aqui por baixo da parábola e não encontrar. Poderia passar em um ponto só, sendo tangente a ela, ou pode passar em dois, tá? No nosso caso aqui nós achamos dois pontos, beleza? Então isso que é o ponto de exceção, é o ponto em que os gráficos se encontram, tá? Ok? É um ponto que pertence às duas funções. Então vamos lá, ó. Ele está dizendo que a gente encontra um ponto de exceção que a abscissa é 2. Pessoal, a abscissa, quando falar abscissa, está falando do x, tá? Então ele está dizendo que tem um ponto aqui que o x vale 2. Tem algum que o x vale 2? Não, né? O x vale ou 3 ou menos 1. Tá? É falsa. Coordenadas menos 1 e 4. Opa, achamos esse ponto. Essa aqui é verdadeira. É a letra B. Coordenada 0 e 2, não achamos 0 e 2. E tem aqui, ó, ordenada 5, ordenada é y, tá? Então, abscissa é x, ordenada é y. Nós não achamos y igual a 5. Nós achamos 8 e 4, tá? Então é a letra B. Entenderam, pessoal, a ideia? Aquele programinha que eu mostrei pra vocês, o GeoGebra, vocês podem instalar no celular de vocês, tá? Ele desenha gráfico, ele calcula raiz. Ele é um programinha bem legal, tá? Um programa bem completinho para vocês. Vale a pena vocês darem uma olhada, tá?
também tem como instalar em computador. Tudo bem, pessoal? 25 minutos de aula para duas questões. É que eu falo um pouquinho, né? Vamos lá então, ó. Hoje, em 2021, João tem o quádruplo da idade de Carlos e o dobro da idade de José. Daqui a 20 anos, em 2041, João terá o dobro da idade de Carlos e uma vez e meia a idade de José. Então, a idade de Carlos em 2041 será. Pessoal, eu aconselho que a gente primeiro faça um quadrinho aqui para poder esquematizar isso daqui. Então, ó, eu sou a favor da gente colocar, por exemplo, aqui, ó, João, Carlos e José. E a gente vai colocar a idade hoje, tá? E também vamos colocar a idade daqui a 20 anos. Certo? Então, olha só. Vamos separar aqui. Vai dar certo isso? Não. Tá bom. Então nós temos aqui, ó, só separando o quadrinho direitinho. Então o que vai acontecer, ó? Bom, como a idade do João depende, ela está em relação com a do Carlos e do José, eu vou chamar a idade do Carlos de X e a do José de Y. De forma que a idade do João eu posso escrever de duas formas. Você pode colocar que o João tem o quádruplo da idade do Carlos, ou seja, tem 4 vezes o X, ou seja, 4x, ou então o dobro da idade do José, ou então 2y, ok? Então são duas formas de dizer isso. Ou é 4 vezes a idade do Carlos, ou seja, 4x, ou é o dobro da idade do José, 2y. Daqui a 20 anos, o Carlos vai ter x mais 20, o José vai ter y mais 20, de forma que o João vai ter o dobro da idade do Carlos, ou seja, 2 vezes x mais 20, ou então, uma vez e meia a idade do José. 1,5 vezes o José tem y mais 20, né, que daqui a 20 anos. Fica desse jeito. Então, acabou que a gente montou duas equações aqui. Concorda comigo? Nós temos, então, ó, a primeira equação é aquela 4x é igual a 2y, correto? E a segunda eu já vou até multiplicar. 2x mais 40 é igual a 1,5y. 1,5 vezes 20 é 30, tá, pessoal? Fica desse jeito, ok? Multiplicando aquela segunda lá do João, daqui a 20 anos. Tá? Fazendo aquela... Deixa eu indicar para vocês que a gente fez a distributiva, né? 2x mais 40, 1,5y mais 30. Ok? Bom, se vocês repararem, eu posso dividir isso aqui por 2, tá? E aí eu vou ficar com y é igual a 2x. E embaixo, arrumando aqui, nós temos que 2x menos 1,5y é igual a... Como é que fica aqui? 30 menos 40. Tá, troquei aqui, né? É isso aqui, ó. 40. Olha, 40. Não sei o que eu fiz aqui. Troquei esses dois. Troquei o 1,5y e o 40. Então, olha só. Essa daqui, ela tá me dizendo, vou até destacar com outra cor aqui, que o y vale
2x, correto? E olha que aqui embaixo eu tenho justamente quem? Eu tenho 2x ali embaixo. De forma que eu posso fazer então uma substituição. No lugar desse 2x de baixo eu coloco o quê? Y. Opa, peraí que eu empolguei com a caneta, né? Deixa eu voltar para vermelhinha, né? De forma que aqui embaixo eu posso tirar esse 2x e colocar quem? O y. Vai ficar então y menos 1,5y é igual a menos 10. Correto? Que é o 30 menos 40. 1y menos 1,5y vai dar menos meio y. É igual a menos 10. Você pode dividir por menos meio ou você pode multiplicar por... Nem é por 2, né? Por menos 2. Porque multiplicando por menos, eu troco o sinal. E multiplicando por 2, 2 vezes meio é 1. E 2 vezes 10 é 20. Então, o y, ele vale 20. Ok? Essa seria a idade do José hoje. Tá? Agora, para poder achar a do Carlos, né? É só a gente observar, né, que se y é igual a 2x, então 2x é igual a y, que é igual a 20. Logo, que número que vezes 2 dá 20? É o 10. Agora a gente pode até voltar na questão lá do quadro, que está perguntando a idade do Carlos em 2041. Vamos colocar de azul aqui. Podia ter um espacinho, né? Seria interessante. Mas, ó, o Carlos, ele tem, hoje, ao X, ele tem 10. Daqui a 20 anos ele vai ter 30. Daqui a 20 anos ele vai ter 30. O José hoje tem 20. Então ele vai ter... Nossa, espera aí. Ah, tá, eu tô com a ferramenta da... Nossa, eu tô com a ferramenta ativada. Espera aí. Porque aí fica uma coisa estranha, porque... Meu Deus, peraí. Galera. Problemas técnicos aqui, hein? Vocês viram que do nada brotou um... Caramba. Muito louco, né, pessoal? Nós temos aqui, então, voltando à questão. O X aqui é 10. Daqui a 20 anos ele tem 30. O José ele tem 20. Daqui a 20 anos ele tem 40. Tá? Então, de certa forma, o João ele tem o dobro do José, então ele tem 40. E daqui a 20 anos ele vai ter 60. Certo? A pergunta é a idade do Carlos em 2041. Então, Carlos em 2041 ele vai ter 30 anos. Então, a resposta correta é a letra D, 30 anos. Ok? Tudo bem, pessoal? Questãozinha enjoadinha, né? E com problemas técnicos no meio ficou excelente. Aquele negócio que brotou ali é de uma aula que eu fiz uma vez, pessoal, de matemática financeira. E outro dia, faz tempo já, eu tava testando o negócio de escrever na tela, no PowerPoint, e por algum motivo ele copiou aquele negócio e ficou salvo até hoje. Que na hora que eu fui excluir ali aquele negócio que eu fiz ali errado, eu apertei no colar sem querer e apareceu aquilo. Então assim, eu não entendo. Faz dias que eu mexi naquilo e tá salvo até hoje no copiar e colar. Impressionante. Vamos lá então, ó. Com relação à figura abaixo. Então nós temos aí 6 gráficos e tá falando. E tem o sinal do A e do delta, tá? Os gráficos representam funções com raízes diferentes de zero são. Então, olha só. Vamos com cuidado aqui. Todas as figuras são parábolas, correto? Parábola é o gráfico da função do segundo grau. Então nós já vimos que a função do segundo grau ela tem o seguinte formato, né?
f de x é igual ao ax quadrado mais bx mais c. Então, o que ele está dizendo ali é em relação às raízes. Então, repare que tem o eixo x. A raiz de uma função é exatamente o valor em que o gráfico da função intersecta o eixo x. Ou seja, é quando o y vale zero. Então, quando eu estou querendo encontrar as raízes da função, a gente pega aquela expressão da função e iguala a zero. Se eu estou igualando a zero, eu posso usar a Bhaskara. E aí nós temos aquela coisa toda, b ao quadrado menos 4ac, e as raízes vão ser aquele menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí olha só, vamos destacar primeiro, aqui ele está falando a maior que zero, a menor que zero, a maior que zero, a menor que zero, a maior que zero e a menor que zero. Repare que todas que o a está maior que zero, a chamada concavidade da parábola, que é aquela curvinha, tá a boca dela está para cima. Então sempre que o a for positivo, ou seja, sempre que o termo do x quadrado for positivo, ela vai ter esse formato voltado para cima, tá? E sempre que o a for negativo, ela vai ter esse formato para baixo, tá? Então, se for positivo, ou seja, se o a for positivo, ela está esse para cima. Se o a for negativo, é para baixo. E ali tem uma relação de delta, e aí essa relação é o que interfere diretamente na questão com o eixo x. Que o que está dizendo aqui, isso aqui é verdade mesmo, se o delta é negativo, ela fica acima do eixo x, não encosta nele. Isso para os dois casos, ó. Nos dois casos que o delta é negativo, a função ela não toca o eixo x, ela não tem raiz real, tá? No caso que o delta é igual a zero, ela toca o eixo x, sem problema. Mas é um ponto só. E no caso que o delta é maior que zero, ela encontra em 2. Então, de onde que vem isso? Pessoal, o grande detalhe está aqui, ó. Essa aqui que é a relação entre x e delta. O delta, ele está dentro de uma raiz. Então, o que acontece? Se o delta for positivo, então a gente vai encontrar um valor de raiz de delta diferente de um valor de menos raiz de delta. São dois valores diferentes. A gente encontra dois pontos, porque, por exemplo, se o nosso delta, sei lá, é 4, a gente vai trabalhar com 2 e com menos 2 naquela fórmula. Então são dois pontos diferentes, então a gente encontra. Agora, se o delta for igual a zero, acaba que a raiz de delta é igual ao menos raiz de delta, porque as duas são iguais a zero. Tá? Então só tem um ponto em comum. Então é aquela coisa. A raiz 1 ela é menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a raiz 2 ela é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se o delta é positivo, eu consigo dois valores diferentes para x. Porque na hora de fazer mais ou menos, são dois valores. Vai estar mais ou menos 1, vai dar mais 1 menos 1. Se for mais ou menos 3, vai estar mais 3 e menos 3. Agora, se for 0, se eu fizer mais 0 ou se eu fizer menos 0, dá na mesma. Então, se por acaso o delta der igual a 0, você encontra que o x1 é igual ao x2, que é simplesmente menos b sobre 2a. Tá? Isso no caso do delta ser 0. E o que acontece quando o delta é negativo? E aí que tá, pessoal. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, por exemplo, se você tiver a raiz de menos 4, eu estou querendo dizer que ela é um valor x, se somente se o x ao quadrado for igual a menos 4. Que número que é o quadrado da menos 4? Aí você pensa, Thiago, é menos 2. Pois é, só que o menos 2 ao quadrado
ele é menos 2 vezes menos 2, que é igual a mais 4. Ele não dá menos 4. Então, todo número ao quadrado, como é um número vezes ele mesmo, se for negativo, vai dar o quê? Negativo vezes negativo é positivo. Então, se o seu delta der negativo, você não existe um número real para aquela raiz. Por isso que não vai existir o x. Não vai ter um encontro com o eixo x, tá? É claro que vocês não estudam agora, mas existe um conjunto dos números aí que é o chamado conjunto dos números complexos. Que além do x, além dos reais, desculpa, ele acrescenta para a gente as raízes quadradas de números negativos. Ele determina que existe um número i que é igual a raiz quadrada de menos 1. Ou, se você quiser, que o i ao quadrado é menos 1. De forma que essa equação aqui, x ao quadrado é igual a menos 4, ela teria como solução o mais ou menos 2i. Tá? Mas isso não é assunto para agora. Só para vocês saberem que existe um conjunto em que essa equação ela tem raiz. Em que a raiz quadrada de negativo existe. Só que não é o nosso caso, a gente está trabalhando com números reais, tá? A gente não está trabalhando com números complexos. Então, esse gráfico aqui, ele é um gráfico considerando números reais. Então, ele está querendo saber quais gráficos representam funções com raízes diferentes de zero. E aí que tá. O que acontece? Se a gente estender para os números complexos, esses dois gráficos, com certeza, representam raízes diferentes de zero. Não tenha dúvida disso. Se tiver raiz, não vai ser zero. Agora, esses dois aqui, eu poderia muito bem fazer a função f de x é igual a x quadrado. E nessa daqui fazer a f de x é igual a menos x quadrado. São duas funções que a raiz vai dar, só vão ter uma raiz e essa raiz vai ser zero. Então eu não consigo garantir que esse valor seja zero ou diferente de zero. Depende, ele pode ser zero, assim como ele pode não ser. Então, na pergunta aqui, ele fala raízes que representam funções com raízes diferentes de zero. Então, com certeza é diferente de zero. Tá? Então, nesse caso aqui, eu não consigo garantir. Pode ser igual ou pode ser diferente. Mesma coisa aqui embaixo. Eu posso definir uma função que seja x quadrado menos 3x, por exemplo. E nessa aqui fazer um f de x é menos x quadrado menos 3x. Isso aqui também vai ser vão ser funções que vão ter o zero como raiz. Então, na verdade, se a gente nomear, ele chamou de letra aqui, mas nem chegou a nomear, né? Então, vamos fazer que aqui é A, aqui é B, aqui é C, D, E e F. Então, seguindo essa nomenclatura, o que nós temos aqui de gráficos que com certeza têm raízes diferentes de zero é o A e o B. É o primeiro, não tem como. Essa função, quando eu olhei, eu fiquei bem incomodado com ela, porque. Só que depois eu pensei bem, realmente faz um certo sentido, né? O gráfico que você consegue afirmar que a raiz não é zero, assim, não importa qual que é a função, a raiz não é zero, são os dois primeiros, tá? Porque no conjunto dos reais não tem raiz e no complexo não vai dar zero. Eu garanto para vocês que não é zero, tá? Então seria a nossa A e B. Inclusive, eu não sei se fui eu que digitei errado ou se está isso aqui no PET mesmo. Tem duas opções que estão A e B. Vou até conferir aqui. Chamar o VAR, né, para poder olhar se foi eu que digitei errado. Não, é isso mesmo, tá A e B nas duas. Mas é isso, tá? Aqui você consegue garantir, são essas. Ok? Tudo bem? Falei muito nessa, hein? Nossa senhora, o professor fala igual a pobre na chuva. Complete a tabela resolvendo o valor de y e represente no plano cartesiano. Então nós temos aí, ó, x, temos vários valores para x e temos y igual a x quadrado. Então essa daí é uma função que pega cada valor de x
e associa ao quadrado dele, correto? Então, nós vamos montar pares x e y e depois marcar no plano cartesiano, levando em conta esses valores. Então, ó, vamos lá. Se o meu x vale menos 3, o meu y, então, ele vai valer menos 3 ao quadrado. Que, como eu já falei, todo número ao quadrado é positivo, então vai ficar 3 vezes 3, que é 9. Tá, então temos o primeiro par, que é menos 3 e 9. Se o x valer menos 2, o nosso y vai valer menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Se ele valer menos 1, nós vamos ter menos 1 ao quadrado, que é 1. Se ele valer 0, nós teremos 0 ao quadrado, que é 0. Se ele valer 1, nós teremos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Se for 2, 2 ao quadrado, que é 4. E se for 3, é 3 ao quadrado, que é 9. Agora a ideia é marcar. Pessoal, o que facilita pra gente é a gente numerar de acordo com os quadradinhos. Então, ó, aqui está o nosso zero, aqui é a origem, é de onde parte tudo. Então, se eu numerar para a esquerda, a gente vai usar valores positivos. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Vou marcar até o 5 aqui. Se eu numerar para a esquerda, vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Mesma coisa no y. Se eu for para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu for para baixo, seria menos 1, menos 2, enfim. Só que nesse gráfico eu não preciso. Então, ó, nós temos ali menos 3 e 9. Então, quando o x vale menos 3, eu localizo aqui para mim. Estamos aqui, ó. Tá? Está aqui, ó. Se o x vale menos 3, o y vale 9. Então, você vai seguir nessa linha vertical do menos 3 até chegar na linha do 9. Aí você vai lá e marca o seu pontinho. Então, aqui dali é o ponto menos 3 e 9. Se o x vale menos 2, o nosso y vai valer 4. Então você localiza o x igual a menos 2 e você sobe até encontrar a linha do 4. Ok? No caso que ele vale menos 1, o y vale 1. No caso que vale 0, é 0. Eu já marquei aqui, né, inclusive, ó, sem querer. No caso que vale 1, você vai encontrar até o y igual a 1. No caso que o x vale 2, você vai até o 4. E no caso que é 3, você vai até o 9. E aí você tem os pontos, tá? E a ideia de fazer o gráfico, agora é que são elas, né? É você fazer a curva que passa por esses pontos. Essa curva nós já sabemos que é a parábola. E agora, pessoal, é a questão. Como é que o professor vai fazer isso? Eu vou diminuir um pouco aqui a finura do... Eu vou fazer como rascunho primeiro. Então a ideia é a gente esboçar isso aqui. Então a gente vem... Opa! Pessoal, é esboço, tá? Então assim, não fica perfeito. Eu vou fazer depois lá no GeoGebra para vocês darem uma olhada como é que fica. É, agora vamos aumentar de novo. Assim, não fica bom não, pessoal. Isso aqui é só um esboço mesmo. É só para entender como que fica esse gráfico. Aqui tem só uma curvinha mais suave. A gente vai ajeitando aos poucos, a gente vai fazendo um garrancho. Mas a ideia é ficar por aí, tá? É mais ou menos isso a ideia. É só para entender onde é que estão os pontos. Ficou bem tortinho, mas é por aí. Depois eu mostro no GeoGebra, ok? E tem essa função aqui que é um pouco mais completa, né? Então a equação já está bem mais completinha ali. E nós fazemos o seguinte, né? No caso do... Mesma coisa, onde está x você troca pelo valor. Então no caso do menos 1, vai ficar
menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 3. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes menos 1 vai ficar mais 4. E aí tem mais 3. Isso aqui vai ser igual a 8. Ok? Então 1 mais 4 mais 3 é igual a 8. No caso que for 0, vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3. Ou seja, 0, mais 3. Isso aqui é igual a 3. Beleza? No caso em que ele dá 1, fica 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 3. Fica 1, menos 4, mais 3. Isso aqui vai dar 0. Tá? No caso em que é 2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. Vai ficar então 4, menos 8 mais 3. Isso aqui dá menos 1. Certo? Agora nós temos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 3. Aqui vai ficar 9, menos 12, mais 3. Isso aqui vai dar 0. 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 3. É 16, menos 16, mais 3. Isso é 3. E aqui é 5 ao quadrado, menos 4 vezes 5, mais 3, é 25, menos 20, mais 3, isso aqui é igual a 8. Então, pessoal, repara que agora não tem o eixo aqui desenhado. Então, é interessante que a gente desenhe ele. E leve em conta também que o nosso y está indo do menos 1 até o 8, correto? Então, a gente tem que saber posicionar. E o nosso x ele vai do menos 1 ao 5. Então nós temos que saber que tem que ter 5 para a direita, tem que ter 8 para cima, tem que ter 1 para baixo, tem que ter 1 para a esquerda. Tá? Tá aqui, ó. Ó, a parte do x vai do menos 1 ao 5. Então tem que ter pelo menos 1 para a esquerda e 5 para a direita. E o y, ele vai do menos 1 ao 8. Tem que ter pelo menos 1 para baixo e 8 para cima. Tá? Então na hora de posicionar o nosso plano cartesiano, tem que levar isso em consideração. Vou até pegar o preto para fazer a linha, pra fazer o eixo aqui. Como é que estava ali em cima? Porque eu acho que o plano cartesiano é até o mesmo. É. Vamos numerar aqui primeiro. Acho que se a gente pegar aqui não tem tanto problema. Ó. Vamos ver aqui é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. Não, vou subir um pouquinho. Pegar aqui, ó. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. Vou fazer aqui, ó. Então, ó, vou colocar o nosso eixo X aqui. O Y, desculpa. E o nosso eixo X. Tem que ser aqui no 0, né? Falta só eu esticar um pouquinho mais aqui. Então aqui é o X, aqui é o Y, ok? Marcar os pontos então. Aí faltou numerar aqui, né? Aqui é menos 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então no caso que o X vale menos 1, nosso ponto vai ser lá em cima no 8, ó. No caso que o X é 0, deixa eu marcar aqui no 3. No caso que o X é 1, a gente marca no 0. Quando o X vale 2, a gente marca no menos 1. Quando o X vale 3, a gente marca no 0.
Depois no 4 a gente marca no 3. E no 5 a gente marca lá no 8. Então fica algo assim, pessoal. Vou diminuir aqui para a gente poder fazer o esboço. Acho que esse aqui ficou melhor que o outro. Não sei, né? Só, esse final da aula fica bem monótono, né? Que a gente está desenhando aqui, né? E tem aquela concentração. Eu não sei para que a concentração, porque eu estou fazendo lenha aqui, né? É uma concentração que a gente faz uma lenha. É mais ou menos isso daqui. Deixa eu jogar isso aqui lá no GeoGebra para poder ficar bonitinho, né? Só lembrar aqui, é menos 4 e 3, tá? Deixa eu apagar essas funções aqui. Tem uns pontos ali, peraí. Então, ó, vamos jogar a primeira função x quadrado, que é essa daqui. Cadê? É essa, tá vendo? É isso aqui que a gente devia ter feito. Deixa eu fazer aparecer o 3 aqui. Se ele quiser me mostrar, né? Não sei. Aí. Tá vendo? É essa função que a gente deveria ter desenhado lá, naquela hora. Tá igualzinho, né, pessoal? Tá idêntica. Os pontos que a gente marcou foram esses aqui, ó. A gente marcou 3, menos 3 e 9. Marcamos o menos 2 e 4. O menos 1 e 1. Marcamos o 0, 0. Marcamos aqui também 1 e 1. Marcamos o 2 e 4. E marcamos o 3 e 9. A gente marcou esses pontos lá na figura, tá? Então era para ter ficado desse jeito. Tudo bem? Vamos esconder tudo aqui. E agora vamos colocar a outra função, que era x quadrado menos 4x mais 3. A outra função foi essa. Eu marquei um ponto aleatório aqui porque estava selecionando a ferramenta de ponto. Lá nós marcamos o menos 1 e 8. Nós marcamos o 0 e 3. Nós marcamos o 1 e 0. Marcamos também o 2 e menos 1. O 3 e 0. O 4 e 3. E o 5 e 8. Então, era para ficar supostamente assim o nosso desenho do nosso segundo gráfico, ok? Então, é o que eu falei, pessoal. Esse programa roda no celular. Ele é bem interessante mesmo de você fazer, tá? Ele te ajuda a enxergar bem as coisas de função, de geometria, de tudo um pouco, né? Eu aconselho vocês a baixarem se tiverem interesse, ok? Bom, vamos voltar aqui para nossa aula. Estamos quase chegando em 1 hora de aula e acabamos por aqui, né? Pessoal, falei bastante hoje, né? Acho que quando eu pego para falar, eu falo mesmo. Por isso que eu demoro a soltar a aula, porque quando eu gravo e fico um tempão. Pessoal, obrigado quem assistiu até agora, tá? Obrigado pela presença aí, pela. Como é que é a palavra? Pela honra. Pela honra eu falo no começo, né? Mas pelo prestígio. Obrigado pelo prestígio aí quem assistiu até o momento. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, pessoal. Vamos ajudar
não só o canal crescer, mas principalmente a espalhar o conhecimento, que eu acho que é muito importante. Eu aguardo vocês na próxima e valeu!